Bom dia, galerinha do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia e nós iremos trabalhar hoje as várias formas de regionalização do espaço mundial. Primeira coisa, o que é regionalização? Regionalização é você pegar, por exemplo, vamos imaginar aqui, você pegar todo o globo terrestre e dividir ele em partes. E essas partes vai levar em consideração o quê? Vai levar em consideração as suas características semelhantes. Então, o mundo ele é regionalizado, como nós vamos ver. Por que eles fazem isso? Qual o objetivo desta regionalização, de criar essas regiões? A chamada regionalização. Para facilitar o estudo e o entendimento do espaço geográfico mundial. Então, o mundo já passou por várias regionalizações. A mais conhecida é a regionalização continental, a regionalização dos continentes, tá? Que nós sabemos que nós temos aí, ó, são 5 continentes habitáveis, que moram pessoas, que é o continente americano, o continente asiático, o continente africano, o continente europeu e a Oceania. E mais o continente gelado, que é a Antártida. Então, o que são os continentes? São grandes blocos de terra. Tá? É claro que os continentes eles são formados, na sua grande maioria, levando em consideração o seu aspecto físico, ou seja, um continente é um grande bloco de terra que fica emerso, ou seja, que fica acima das águas dos oceanos. Tá? Então, essa é o mais comum. No entanto, essa regionalização do continental, ela também leva em consideração aspectos sociais, que é o caso dos continentes europeu e o continente asiático. Se vocês pegam o mapa do mapa mundi, vocês vão observar, o continente americano ele é separado dos outros continentes. É um grande bloco de terra separado dos outros, não tem ligação com os outros continentes. Assim, a mesma coisa acontece com a Oceania, acontece com a África e com a Antártida. Tá? No caso, Europa e Ásia, na verdade, eles formam um bloco de terra sozinho. Aí você pode me perguntar, mas professor, mas por que ele não é um continente, apenas um continente? No caso do bloco de terra, é conhecido como continente Eurásia, que é a junção do nome Europa e Ásia. No entanto, a divisão da Europa com a Ásia, ela se dá não pelos aspectos físicos, e sim pelos aspectos sociais. O que acontece? O povo europeu e o povo asiático são povos muito diferentes. Então, se formou os dois continentes, o continente asiático e o continente europeu. Isso levando em consideração os aspectos sociais. No caso dos outros continentes, não, é só o aspecto físico. No entanto, nessa regionalização do espaço, não se leva em consideração apenas a parte econômica, ou seja, o desenvolvimento de cada país. Tá? E leva-se também em consideração aspectos físicos, aspectos sociais e aspectos econômicos. Tá? E essa regionalização, elas não são, digamos assim, elas não duram para sempre. Elas têm mudanças, principalmente nos aspectos socioeconômicos, nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos. Há mudanças de acordo com o momento que a gente está vivendo. E quando a gente fala que há mudanças, mais nos aspectos socioeconômicos. Nos aspectos físicos, não. O continente americano ele vai ser sempre, na formação física, nós vamos ter sempre as terras emersas que nós temos. A não ser que aconteça alguma catástrofe aí no planeta que mude alguma coisa. Mas se caso não aconteça, nós vamos ter os mesmos continentes sempre no aspecto físico. As divisões no aspecto socioeconômico é que elas mudam de acordo com a história. Num período recente,
nós tivemos a divisão social, a divisão econômica, onde atendia interesses dos dois grandes blocos, que era um bloco formado pela União Soviética, a extinta União Soviética, e um bloco formado pelos Estados Unidos. É um período na história que ficou conhecido como Guerra Fria. Né? Como Guerra Fria. Esse período da história é conhecido como Guerra Fria, onde tinha os interesses da União Soviética, defendia uma política, um modo de governo chamado de socialismo, e do outro lado nós tínhamos os Estados Unidos, que defendia o interesse capitalista. Então, a regionalização formada nesse tempo ficou da seguinte forma: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, países ricos capitalistas, desenvolvidos, capitalistas. Segundo mundo, era o bloco da União Soviética, eram os chamados países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas não industrializados ou semi-industrializados, como no caso do Brasil. É errado, nos dias de hoje, vocês fazerem a seguinte afirmação: o Brasil é um país de terceiro mundo. Não, o Brasil não é um país de terceiro mundo, porque essa divisão ela deixou de existir no momento que terminou a Guerra Fria, no momento que o bloco socialista deixou de existir. Então não vai ficar um país de primeiro mundo e um de segundo mundo. Então essa divisão, essa regionalização socioeconômica, ela deixou de existir. E passou a existir outras formas de regionalização. Como, por exemplo, na década de 90, era muito comum país desenvolvido ou países subdesenvolvidos. Ou seja, países desenvolvidos, países ricos, e os subdesenvolvidos, países pobres. Ou então, países do norte, países do sul. Como é que é essa divisão de países do norte, países do sul, gente? Essa divisão países do norte, países do sul, ela acontece da seguinte forma: coincidentemente, a grande maioria, com exceção da Austrália, que são considerados países desenvolvidos, eles fazem parte do hemisfério norte. E os países em desenvolvimento, os países pobres, eles fazem parte do hemisfério sul. Aí no momento em que você diz país do norte, se subentende que são países desenvolvidos. No momento em que você diz que são países do sul, são países subdesenvolvidos. Que divisão é essa? Lá no 6º ano vocês aprenderam, lembra? Que tinha lá hemisfério norte, que era dividido pela linha do Equador, hemisfério norte para cima e hemisfério sul para baixo. Entenderam por que é essa? Então, coincidentemente, os países desenvolvidos ficaram do hemisfério da linha do Equador para cima, para o norte. E os países subdesenvolvidos, países pobres, ficaram da linha do Equador na direção do Polo Sul, países pobres. Então, essas foram algumas divisões que foram surgindo. Nós temos também as divisões por nível apenas econômicos, tá? Por nível apenas econômico, nem social, não é econômico mesmo. Que são o quê? Nós temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Países desenvolvidos, países ricos, que tem uma industrialização já consolidada. São parentes, a industrialização, a indústria, a capacidade que você tem de pegar matéria-prima, lembra lá, primeiro, segundo, terceiro setor, de pegar a matéria-prima e transformar para oferecer ela no terceiro setor, que é o setor de serviço e comércio. Então é isso que vai caracterizar o desenvolvimento de um país. Então nós temos aí, país em desenvolvimento. Só a colinha aqui, quais são eles? Pra vocês terem uma ideia: Estados Unidos, Japão, Austrália, Alemanha, França e Reino Unido. Aqui eu faço um parênteses para ser justo com vocês. Nesses países desenvolvidos hoje, atualmente, também está a China. A China é a segunda maior economia do mundo. Tá? A China é a segunda maior economia do mundo. Então a China hoje ela é a grande exportadora de matéria de produtos industrializados do mundo. A China é quem está dando cartas
na economia mundial. Então a China também é desses países desenvolvidos. Aí vem os países em desenvolvimento. Quem são eles? No caso, nós temos como exemplo Brasil, Argentina, México, Turquia, Chile, tá? África do Sul, Índia. Então todos esses países aí são considerados países emergentes ou em desenvolvimento. Tá? Emergente em desenvolvimento, mas os emergentes são outro grupo. Então o que acontece? Então aí nós temos o quê? Essa série de novas regionalizações. Vocês estão vendo aí que são regionalizações diferentes, tá? E que levam em consideração, nós levamos em consideração aspecto físico, aspecto socioeconômico e aspecto simplesmente econômico. Nesse período aí, nós vamos ter o surgimento dos chamados países emergentes. São os países do BRICS. O que são os BRICS? É um grupo de países, olha, porque o que acontece? Existem os países muito industrializados, e existem os países que estão num processo de industrialização muito acelerado, e existem aqueles países que não são industrializados. Esses países que não são nem pobres nem ricos, são chamados de emergentes. Quais são eles? Brasil, Rússia, China, que já está lá entre os ricos, Índia e África do Sul. São os chamados BRICS. E também existem os países que são muito pobres. Nós vamos encontrar eles aqui, nós podemos citar exemplo aqui no continente americano, como o Haiti. Nós podemos ir para o continente africano. Nós temos lá países como o Etiópia, Nigéria, países que têm a sua população miserável. Na Ásia tem outros países lá como Timor-Leste e assim por vários outros exemplos de países países na Ásia também que estão com processo de guerra. Então, gente, a regionalização, ela tem a função de nós melhor entender, tá? Melhor entender a dinâmica mundial, tá? Então a regionalização ela tem esse papel. Para a gente estudar, seria muito difícil para a gente entender as coisas que acontecem no mundo se não tivesse essas regionalizações. Isso é um fato. Se a gente não tivesse as regionalizações, ficaria muito complicado na hora da gente estudar, na hora da gente entender alguns problemas. Tá ok? Então a função da regionalização é o estudo, o entendimento de como do que precisa ser feito, tá? O que é que precisa ser feito, tá bom? Atividade, eu queria que vocês fizessem a atividade da página 43. Olha, eu sei que o 8º ano tem um problema com livros, mas deixa eu dar uma informação para vocês. A escola, ela fez uma apostila de geografia, tá lá na escola. Aquele aluno, para quem é essa apostila? Para os alunos que não têm acesso à internet e para os alunos que estão sem livros. Então eu queria que vocês fizessem a atividade da página 43. E quais são as páginas para vocês estudarem para essa aula nossa? As páginas 38, 39, 40, 41 e 42. Tá ok? Dúvidas vocês têm o número do meu WhatsApp. Vocês mandam lá no privado a dúvida de vocês que a gente explica, tira qualquer dúvida de vocês, tá bom? A gente está aqui à disposição. Com relação a estudo, vocês e os pais de vocês têm que organizar o tempo de vocês para não acarretar. Vocês têm que tirar um tempo para estudar. Você não tirava lá quando estava lá na escola 9 horas por dia para estudar? Então agora que as aulas estão sendo remotas, porque não tem outra forma, com essa pandemia que está aí, não tem outra forma. Se a gente se juntar lá, vai haver uma contaminação em massa, né? Então a gente quer se manter vivo. Então a única forma da gente estar trabalhando os conteúdos, dando aula para vocês, é utilizando o recurso da internet. Quem não tem, infelizmente, a gente entende, mas a gente deixa lá as apostilas para as pessoas ir pegar a apostila para estudar. E quem não tem um livro, vá lá na escola, chega lá, se identifica, sou pai ou mãe de tal aluno do 8º ano A, meu filho não tem livro.
Tá ok, gente? Bom dia e boa aula.